Bem abençoada. Acho que se eu desse a bênção apostólica aqui e nós fôssemos embora, já teríamos saído daqui muito abençoado, amém? Glória a Deus. Mas Deus sempre tem mais para nós. Fique sobre seus pés. Abra a sua Bíblia num texto muito conhecido. João 8, 32. Amém. Quem achou aí, diga amém. Isso é fácil, né? E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Pode botar a Bíbliazinha aí na cadeira e vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por esse tempo, por essa reunião com os meus irmãos, onde nós estamos aqui para te render louvor, para cultuar a ti, Senhor. Obrigado pelo que o teu Espírito Santo já se moveu, já se fez presente no nosso meio, já nos trouxe cura, já nos trouxe libertação, Senhor. Te agradecemos pelo ambiente que tu tens preparado pelo teu Espírito Santo, para que nós possamos estar diante de ti em adoração. Visita, Pai, cada irmão hoje nesta manhã. Atende, Pai, as suas necessidades mais profundas, mais íntimas. E nos coloca, Pai, diante de ti. Confronta a nossa verdade com a tua verdade, Senhor. E que nós possamos sair daqui dessa manhã libertos, curados e tocados por ti. Nós te agradecemos, é no nome do teu Filho amado Jesus, amém. Amém? Dá aquela salva de palmas que só a MVPM sabe dar, mais forte. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus. Qual é a sua verdade? Esse é o tema da nossa reflexão dessa manhã. Qual é a tua verdade? Qual é a minha verdade? Nós vivemos dias difíceis, aonde pessoas colocam rótulos, marcas, grudam um papelzinho na testa da pessoa, e essa pessoa vai carregando esses rótulos, essas marcas, muitas vezes a vida inteira. E nós somos seres criativos. Eu não acredito em destino. Eu creio que Deus, na sua imensa sabedoria, misericórdia e graça, nos concedeu a possibilidade de criar. Nós somos seres criativos. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus, Ele é criativo. Deus, Ele é surpreendente. Deus, Ele não se restringe à mesmice. Deus não se restringe a uma rotina. Deus não se diminui numa religião. Porque Deus é pura criação. E nós somos seres criativos.
Portanto, nada na nossa vida está definido. A vida não é algo definida por uma situação, por alguém, por marcas, por papeizinhos que foram colocados na testa. A vida é uma possibilidade que está sempre aberta. Portanto, eu quero dizer que a sua vida está aberta. Qual foi a definição que alguém colocou sobre você, sobre a sua vida? Eu quero dizer para você, é uma mentira, porque a tua vida está aberta diante de Deus e há possibilidade de mudança, porque Deus é criativo. E você tem criatividade para mudar a história da sua vida. E por nós sermos criativos, também somos responsáveis por aquilo que criamos. Deus nos dá livre-arbítrio, Deus nos dá a possibilidade de criar, de sermos criativos, mas também temos responsabilidade por aquilo que criamos. E aí eu pergunto, como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Como estamos vivendo a nossa vida? Ou melhor, eu deveria perguntar assim, como é que eu estou vivendo a minha vida? Quais são os valores? O que define aquilo que eu faço? Não é o que eu falo. Nós vivemos tempos onde as pessoas falam muito. Falam de tudo. Mas que no decorrer da vida ela não vive aquilo que ela fala. Ou ela não põe em prática o modelo que ela fala. Então é perfeitamente possível eu professar uma coisa e viver uma outra completamente diferente. Nunca, em nenhum momento da história da humanidade e do cristianismo, se falou tanto da palavra de Deus. Nunca se falou tanto do nome de Jesus. E nunca se viu tanto descrédito da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós, como cristãos, temos falado uma coisa e nós temos vivido outra completamente inversa. Não encaixa, não orna, como diz o pastor Marafon. As coisas não batem. O jeito que eu vivo, e não o jeito que eu falo, é que me faz ficar de frente com a verdade. E o que é a verdade? O dicionário diz aqui que verdade é a propriedade de estar conforme os fatos ou a realidade. Qual é a sua verdade? O que está impregnado na tua alma, lá dentro da tua alma? Como é que você está vivendo? Como é que você trata os teus filhos? Como é que você trata a sua esposa?
Como é que você trata as pessoas que trabalham com você, os seus amigos? Essa é a tua verdade. Será que não está existindo entre o que você fala e o que você vive uma desconexão? A verdade de Cristo tem poder de nos levar para um caminho de cura. E não existe cura sem falar. Não existe libertação se eu não expor o que me aprisiona. Nós precisamos ter um encontro de verdade, com V maiúsculo, com Jesus Cristo. E não é apenas um encontro com a verdade que é Jesus Cristo, são os encontros. Eu me deparar com a verdade de Jesus tem que ser um exercício diário. Eu preciso colocar a minha vontade diante de Jesus e confrontar a minha verdade com a verdade que liberta, que é Jesus. E para fazer isso eu tenho que me despir literalmente. Não dá para ficar no blá 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 tentando enganar Jesus, porque não dá. Não é nem inteligente fazer isso. E existe a possibilidade que quando eu coloco a minha verdade diante da verdade de Jesus, essa minha verdade não seja um negócio muito legal. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu vou dar um exemplo de duas pessoas na Bíblia. Eu vou falar de Zaqueu e eu vou falar da mulher adulta. Mas só para você entender. Uma pessoa que vive num processo de corrupção no seu trabalho, o cara rouba o patrão, recebe propina, dinheiro ilegal. Isso é a verdade da vida dele. Ele é corrupto. E quando ele chega diante de Jesus, ele coloca a verdade dele diante de Jesus. Qual é a verdade desse homem? Que ele é corrupto. Então, portanto, a verdade desse homem é uma mentira. Porque ele está se enganando. Ele não foi colocado lá para ser corrupto. E aí é que as coisas começam a acontecer. A corrupção daquele homem confrontado com a santidade do Senhor. E aquilo cria um choque. Nós estamos vivendo dias aonde o Evangelho não cria choque e nem atrito mais em ninguém. Sabe por quê? Porque a gente procura ouvir aquilo que afaga a minha mentira e que torna a minha mentira uma verdade, mas ela está te levando para um caminho de morte, porque se não houver o atrito, o conflito, o confronto entre a minha verdade, que muitas vezes é uma mentira, com a verdade que liberta, que é Jesus Cristo, nós não temos acesso à salvação.
Nunca a igreja brincou tanto com salvação como agora. Nunca. Vivemos tempos perigosos. Vivemos tempos difíceis. Mas há sempre a libertação da palavra à nossa disposição. Dá para voltar lá, dá para consultar, dá para se arrepender, dá para confrontar a verdade minha com a verdade de Deus e optar pela verdade de Deus. A gente não pode ser um ser humano, um cristão que vive rotulando os outros. Deus te salvou e me salvou para que a gente seja agente de graça e misericórdia onde a gente for. Lucas 19, texto que fala de Zaqueu. Vai lá, Lucas 19, a partir do verso 1. Lucas 19, a partir do verso 1. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em tua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar dele. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas, verso 8, Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois, leia comigo o verso 10, pois o Filho do Homem veio para buscar o que estava perdido. Quem era o Zaqueu? Ah, pastor, Zaqueu é um cara famoso, fizeram até uma música para ele. Como Zaqueu, eu quero subir. O cara ficou famoso, fez sucesso. Mas Zaqueu, ele tinha um rótulo: ladrão, corrupto, vergonha do povo de Israel, carimbão na testa do Zaqueu. E quando Zaqueu tem um encontro com Jesus, ele coloca diante de Jesus a sua verdade. Qual era a verdade do Zaqueu? Ele era desonesto no seu trabalho, porque ele cobrava impostos da viúva, do que era pobre, e ele pegava um a mais, cobrava mais do que deveria cobrar, e se beneficiava desse dinheiro que pegava mais. Aí de repente ele ouve Jesus, cuja verdade era aquele que dava ao pobre, que dava à viúva, com alguém que tomava do pobre, tomava da viúva. Você entende o conflito? Jesus não falou para Zaqueu: Zaqueu, tá tudo bem, você pode ser corrupto, todo mundo já sabe que é assim. Normal, continua aí, os caras vão gritar um pouquinho, mas tranquilo, Zaqueu, isso é normal, todo mundo faz. Não.
Jesus confrontou Zaqueu naquilo que ele tinha como uma verdade, mas era uma mentira. E aí Zaqueu, nesse confronto, ele fala: eu vivi a vida inteira com uma verdade que era mentirosa, eu não quero mais viver na mentira. Senhor, quem eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais. Eu vou reparar isso. Se eu prejudiquei alguém, eu vou atrás. Eu quero conserto. Eu não quero mais ser rotulado, eu não quero mais viver essa mentira. E quando Jesus vê essa atitude de Zaqueu, quando Zaqueu coloca diante de Jesus a verdade dele, e entende que ele precisava mudar aquela situação, Jesus fala assim: olha, hoje entrou salvação nesta casa. Aquela mentira de Zaqueu, quando ela é quebrada pela verdade de Jesus, salva toda a casa de Zaqueu. Quantas verdades que você tem carregado dentro do teu coração há anos, e você não arreda pé daquilo. Você não negocia. Você não abre espaço para quem está do seu lado. Você não abre espaço para Deus mudar essa situação. E você vai carregando essa verdade dentro de você. Esses seus valores dentro de você. Mas você tem trazido morte em tudo que está em volta. A graça de Deus jamais será imposta a você. Ela estará sempre disponível a todo tempo a você. Como diz o louvor, não importa o que você faça, não importa o que você diga. Tua graça, Deus, é maior que a vida. Dá tempo de mudar. Dá tempo de colocar a tua verdade hoje diante de Jesus. E eu posso te garantir uma coisa, pode doer. Pode ser difícil para você. Mas sabe esse sentimento de decepção que você tem sentido? Isso irá acabar. Uma segunda pessoa que foi colocado um carimbinho nela, foi a mulher adúltera, lá em João 8. Vamos botar, estamos no João 8 aí, legal, né? João 8. O pessoal gosta de falar João 8, né? Ultimamente é uma bênção. Festival de João 8, 32. Palavra do Senhor Jesus em João 8, capítulo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério.
Na lei de Moisés nos condena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando uma pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Isso é frase de Jesus, viu? Você vê aí alguma corrente da internet, foi Jesus que falou, é by Jesus essa frase. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E olha só que interessante que aconteceu. Jesus inclinou-se novamente, no verso 8, continua escrevendo no chão. No verso 9. Os que ouviram foram o quê? Saindo, um de cada vez. Começando pelos mais. Jesus ficou diante de quem? Diante de quem? Eita, Jesus, bonito, maravilhoso. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? O que aquela mulher responde? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Gente, que marca na testa, hein? Adúltera, pecadora. Nós nos vemos diante de um quadro. Quem estava conversando com Jesus? Os doutores da lei. Qual era a verdade daqueles doutores da lei? Acusação, humilhação, condenação. Vários dedos apontados na direção daquela mulher. Não, pastor, acho que você está enganado. Porque estão dizendo que eles estão ali pela lei de Moisés. Estão com a lei debaixo do braço. Mas com Deus muito longe do coração. Gente, a gente está falando aqui da galera da igreja. Esses carinhas aqui era a galera da igreja. E qual que era a verdade da galera da igreja? Não era o cara do futebol, do boteco, do sambão. Era os carinha da igreja. Que tinha como verdade aquilo que saía da boca deles: condenação, humilhação. É que a gente é zeloso pela lei, pastor. A gente é zeloso pela Bíblia. Está escrito aqui, a gente faz. Só que essa mesma Bíblia diz que a letra mata e o Espírito dá vida. Aqueles homens queriam chegar em Jesus. Verdade, eles queriam matar Jesus. E colocam Jesus numa encruzilhada. Porque se ele não condena a mulher, é contra a lei. Então, se ele é contra a lei, ele não é um profeta.
E se ele vai na outra opção, condena a mulher, eles iam levantar e dizendo: está vendo? O que você prega, você não cumpre. Cadê o amor que você falou que tinha por ela? Olha só. Os processos religiosos muitas vezes nos levam a armadilhas do coração. Eu passo a dar valor mais à estrutura religiosa do que às pessoas. Mas eu quero dizer para você, Jesus sempre brigou contra isso. Não havia estrutura religiosa no ministério de Jesus, havia amor pelas vidas. Se você tiver que descumprir algum regulamento, algum mandamento, para levar vida e amor a uma pessoa, deixa o mandamento de lado. Depois a gente discute o regulamento, o mandamento. Ama primeiro. Acolhe primeiro. Não coloque rótulo jamais. E Jesus, ele faz algo lindo. Aquele que não tiver nenhum pecado, joga a primeira pedra nela. E quando Jesus lança essas palavras, ele coloca cada um daqueles homens prostrados diante da sua própria verdade. Quem que eu sou de verdade? Qual é a minha verdade? E é interessante que ele começa a dizer que aqueles homens começaram a se levantar e a sair daquela cena de apedrejamento, de morte, naquele ambiente de ódio. E eles dizem que os mais velhos saíram. Por que será que os mais velhos saíram primeiro? Muito provavelmente, pela idade, os caras pecaram um pouquinho mais, talvez. E um a um, eles foram saindo. Muitas vezes a gente cria as nossas verdades. E as pessoas vão saindo da nossa vida. Vão nos abandonando. A gente vai se decepcionando. A gente vai se machucando. A gente vai se isolando. Mas a palavra de Deus diz que mesmo que todo mundo te abandone, Ele estará do teu lado, estendendo a mão e dizendo: eu estou com você. A tua verdade gerou abandono para você? Doeu? Te machucou? Jesus não te abandonou. Aliás, Jesus nunca saiu do seu lado. E há uma certeza e há uma verdade da parte de Deus incontestável: Ele jamais te deixará. Ele jamais te abandonará. Outra coisa linda da palavra de Deus é que o caminho da libertação começa pela introspecção.
Eu vi a ministração do pastor Vili e essa palavra falou muito comigo. Porque a gente vive um tempo hoje de exposição. Essa semana deu uma polêmica danada porque o Instagram não mostra mais a quantidade de curtidas que a pessoa dá, os likes. Porque a gente vive uma vida hoje de mostrar, né? Então você está lá e pá. Aí o outro está lá, pá. É tudo para fora. E o caminho da libertação, ele é para dentro. É introspecção. Você tem que voltar para dentro de você e te avaliar. Que é a minha verdade? Enquanto você estiver super exposto, sustentando uma verdade que é mentira, porque eu não vejo ninguém colocar foto no Instagram chateado, desarrumado. Na Zona Leste, lá em São Miguel Paulista, estou em São Miguel Paulista. Então está criando uma sociedade, está criando pessoas, estão criando cristãos de exposição. E aí quando vai para a religião, pior ainda, porque cada um é mais ungido, é mais poderoso, é mais lindo, a minha igreja tem mais gente, o meu louvor é melhor, eu sou um crente maravilhoso. E bota no Instagram, santo, volta aquela coisinha na cabeça. Eu sugeriria aos desenvolvedores do Instagram, coloca aí um filtro de coroinha de anjo ou asinha. O cristianismo não é feito de exposição, é feito de introspecção, é para dentro. É lá dentro que Deus vai trabalhar, é lá dentro que Deus vai mexer, é lá dentro que Deus vai te confrontar, é lá dentro que você vai se humilhar diante da tua verdade, que é uma mentira. Quando você começa a se recolher e a se olhar, abre-se uma porta verdadeiramente confiável de libertação. Jesus pergunta: onde é que estão os que te acusam, mulher? Eles não foram todos embora? As pedras já estão no chão. As acusações já foram perdoadas na cruz do Calvário. Estão no chão, estão na cruz. Mas Jesus entendeu que aquela mulher ainda não estava verdadeiramente liberta. Ela não se sentia perdoada. Ela não se sentia digna de ser perdoada. E embora as pedras estivessem no chão, ela continuava sendo apedrejada. E é interessante que Jesus não fala do adultério daquela mulher. Ele disse assim: olha, o seu adultério já foi. Já passou, não há o que fazer. Então por que você não se sente perdoada? Por que você não se sente livre para viver uma nova vida, viver uma verdade que te liberta? Perdoados são os seus pecados. Seja livre. As pedras estão no chão. E quando Jesus faz isso, Ele coloca aquela mulher diante da sua verdade. Qual era a verdade dela? Ela não se sentia digna.
Porque Jesus fala assim: olha, se eles não te acusam, se as pedras estão no chão, a tua marca, o teu rótulo mudou. E eu quero dizer para você nessa manhã, e não importa qual é a marca, não importa qual foi a mentira que você tomou como verdade, Jesus está te colocando hoje diante da tua verdade, e você vai voltar para dentro de você, e você vai encontrar refrigério na tua alma. Você vai se sentir digno, digna do perdão de Deus. Mas eu pequei. Jesus falou: mas eu te perdoei. Qual é a tua verdade? A Bíblia diz muitas coisas sobre oração. E os discípulos de Jesus cobravam a ele uma oração. Jesus, todos os rabinos ensinam uma oração para os seus discípulos. Ensina uma para a gente. E aí ele ensina a oração do Pai Nosso, mas ele deixa uma orientação muito clara para eles. Porque a oração do Pai Nosso é uma grande bênção, uma grande dádiva que o Senhor nos deixou. E é uma oração para que a gente faça com os irmãos, porque é a divisão do Pai entre todos os irmãos. É o Pai Nosso, é o nosso Pai. Então é uma linda oração, a mais linda que nós podemos fazer juntos com o nosso irmão. Isso é muito bom. Mas ele dá uma orientação assim: olha, quando você tiver que orar, abra a porta do seu quarto e em secreto, aí não tem o coletivo, é você e Deus em secreto, peça ao Pai, ore ao Pai, se dirija ao Pai, entre na introspecção, entre dentro de você mesmo, coloque a sua verdade diante de Deus e se abra para que a verdade dele possa iluminar a sua vida. Não vou pedir para você vir aqui na frente, colocar a tua verdade diante de Deus, não. Porque seria uma incoerência com aquilo que eu preguei até agora. Mas eu te desafio hoje, você entrar no secreto do seu quarto, e você colocar de verdade a sua verdade diante de Deus. E você diga a Ele assim: Senhor, eu preciso pôr para fora isso. Isso está me sufocando, isso está me machucando. Eu não aguento mais. E eu gostaria, Senhor, que a Tua verdade inundasse esse quarto, inundasse a minha vida, o meu coração. E eu não estou mais disposto, Senhor, a viver nessa mentira. Eu preciso de libertação, eu preciso de cura. Eu estou adoecendo a minha casa, eu estou adoecendo as pessoas que estão ao meu lado. Eu estou ficando doente, eu não consigo mais sustentar essa verdade, porque é a maior mentira da minha vida. E Tu és a verdade que liberta, ilumina, inunda com a luz do Teu Espírito Santo a minha vida. Você tem coragem? Você está disposto a colocar a tua verdade diante de Deus? Se você tiver essa disposição, eu posso te afirmar que grandes mudanças acontecerão na tua vida e na tua casa. Situações que estão encralacadas
bagunçadas, confusas, começarão a receber claridade, verdade. As coisas vão pipocar na sua frente. Como é que eu não vi isso? Como é que eu pude estar tanto tempo enganado? Senhor, me perdoa, eu preciso da tua verdade. É o encontro com V maiúsculo da verdade de Jesus, que você precisa todo dia. Eu preciso disso todo dia. Porque não é possível que a gente viva uma vida com tanta hipocrisia diante de um Deus que tem tanta vida para derramar, tanta leveza para colocar sobre a minha vida. Por que que você está insistindo em levar tanto peso? Até um caminhão, quando é produzido, ele é produzido para transportar uma determinada quantidade de toneladas de carga. Se você põe carga a mais nesse caminhão, ele começa a quebrar. E ele para no meio do caminho. Talvez você hoje esteja como um caminhão com excesso de carga. Você não foi produzido por Deus para carregar excesso de carga. Você foi criado por Deus para ser livre, leve, solto diante do Senhor. Deus abençoe.